Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade ao assunto de reprodução, certo? Nós vamos, então, a partir de agora, falar sobre a classificação embriológica dos animais. Com certeza, vocês devem já ter visto parte desse assunto, ou ele todo, até melhor, com o professor, a professora da frente 2, tá? Que trata especificamente desses assuntos assim. Mas, como está dentro de reprodução e está dentro do nosso edital do PSS1, a gente vai trabalhar com vocês, tá certo? Então, os animais são classificados embriologicamente a partir de algumas características, como, por exemplo, o número de folheto embrionário. Então, nós temos um tipo de animal que a gente chama de diblásticos, ou diploblásticos também, pode encontrar desse jeito, tá? Então, são animais que apresentam só 2 folhetos germinativos, o ectoderme e a endoderme, ou ectoblasto e endoblasto. Tá? Nesse caso, são os selenterados ou os quinidários, né? Que a gente chama de quinidários, antigamente quinidários, selenterados. Uma dúvida que muitos alunos perguntam é em relação aos poríferos. Então, os poríferos, eles não apresentam o tecido verdadeiro, vocês sabem disso. Né? Então, por esse motivo, eles não são classificados como diblásticos. Tá? Ele não entra na classificação. Começa dos selenterados. E temos os animais triblásticos. São aqueles que têm os 3 folhetos embrionários, germinativos. Ectoderme, endoderme, mesoderme. Ectoblasto, endoblasto e mesoblasto são os demais filos que nós temos na escala evolutiva lá na zoologia. Beleza? Então, isso é quanto ao folheto, ao número de folheto embrionário. Agora, um outro critério é quanto ao celoma. O que é o celoma? O celoma, vocês sabem, é uma cavidade completamente revestida pela mesoderme. Então, existem 3 classificações de animais em relação ao celoma. Nós temos o acelomado, que não possui celoma, tá? Não existe celoma, a cavidade do corpo é preenchida por células oriundas do mesoblasto. É o caso dos platelmintos, certo? E no caso aqui, no esquema, você tem aqui a ectoderme, por fora, tá? O mesoblasto, que preenche a cavidade, e a endoderme. Observe que ele é diblástico. E a cavidade digestiva, é a única cavidade do corpo dele. Os pseudocelomados são aqueles animais que apresentam uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme. Ela é revestida pela mesoderme externamente, e internamente ela é revestida pelo endoplasto, ou a endoderme. Tá? É o caso dos nematelmintos. Marca isso aí na escala evolutiva. Tá? Só tem esse filo. Os nematelmintos são pseudocelomados. Abaixo dele, quem tem? Os platelmintos são acelomados. Tá? E aqui nós temos o esquema. Né? A ectoderme aqui em amarelo. Tá? O mesoblasto aqui. Tá? Aqui em branco, aqui nós temos o pseudoceloma, aqui nós temos o endoblasto e aqui a cavidade digestiva. Então tem 2 cavidades. A cavidade digestiva é uma coisa, tá? Revestida pela endoderme, e essa cavidade aqui que é o pseudoceloma. Por dentro, revestida pela endoderme e por fora pela mesoderme. E o terceiro tipo são os celomados. São os animais que possuem celoma, ou seja, uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme, pelo mesoblasto. Tá? Quem são? São os anelídeos, os artrópodes, os moluscos, equinodermos e os cordados. Então, acima de nematelmintos, todos são celomados. Tá? Então, nós temos a ectoderme, nós temos o mesoblasto e aqui em branco o celoma. Observe que essa parte aqui branca é a cavidade celomática, onde ficam as vísceras, ela está completamente revestida pelo mesoblasto. E aqui o endoblasto, a endoderme e a cavidade digestiva. Tá certo? Então, essa classificação de acordo com o celoma. E quanto ao blastóporo, o que é o blastóporo? Aquela cavidade da blástula. Nós temos 2 classificações. Os protostômios são aqueles animais que o blastóporo origina a primeira boca. Tá? Então, quem pertence a essa categoria? Platelmintos, lembra que tem que ter boca. Tá? Porífero não tem boca. Tá? Então, platelminto, nematelminto, anelídeo, artrópodes e moluscos. Tá?
E temos os deuterostômios, são aqueles animais cujo blastóporo origina primeiro o ânus e depois vai dar origem à boca, tá? Então nós temos aqui só dois filos, os equinodermos, equidodermatas, e os cordados, ok? Então aqui classificação quanto ao destino do blastóporo. Classificação quanto aos anexos embrionários. Então, nós temos, em relação à presença ou não de anexos embrionários, os animais, os vertebrados, podem ser divididos em amniotas ou alantodianos. São aqueles que apresentam amnio e alantoide no desenvolvimento embrionário. Tá? Por exemplo, répteis, aves e mamíferos. E o anamniotas ou analantoidianos são aqueles que não têm nem amnio nem alantoide. Quem são? Nós já falamos sobre ele lá atrás. São os peixes e os anfíbios. Só tem a vesícula vitelínica. Beleza? Muito bem. A placenta, como já foi dito, é um anexo embrionário misto, exclusivo dos mamíferos, embora nem todos os mamíferos tenham a placenta. Eles podem ser prototérios, mamíferos sem placenta. Por exemplo, os monotremados, como o ornitorrinco e a équidna. Tá? Nós temos o metatérios, são os mamíferos com placenta primitiva. Parte do desenvolvimento do filhote ocorre dentro do útero, mas ele nasce prematuro. E depois ele vai para uma bolsa. Tá? Como, por exemplo, o gambá e o canguru, os marsupiais. Tá? E os eutérios, são os mamíferos com placenta, que acontece com a maioria dos animais dos mamíferos. Ok? E agora a gente vai, então, continuar especificamente sobre os métodos anticonceptivos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, os anticoncepcionais são métodos, tá, que podem ser permanentes ou temporários, que são utilizados para impedir, tá, ou intervir no processo da concepção, como o próprio nome já está dizendo. Ok? Para que a gravidez ela possa se concretizar, é necessário acontecer algumas fases, algumas etapas. Por exemplo, tem que ter a ovulação, tá? O processo que ocorre em torno do 14º dia, que antecede, aqui está falando após o início da menstruação, mas é que antecede a próxima menstruação, é o mais correto, tá certo? Durante essa fase, há uma pequena alteração na temperatura do corpo da mulher. Quando a mulher está ovulando, a temperatura dela sobe um pouco. Tá? Isso serve também como indicativo. Tem que ter a fecundação, que é o processo da união do óvulo com o espermatozoide, tá? Que a gente viu também. Agora nós estamos falando especificamente da gente, tá? Da espécie humana. A nidação, lembra que a nidação é a fixação, a implantação do blastocisto na parede do útero, para que ele possa se desenvolver, formar a placenta e tal. Ok? Os anticoncepcionais, eles interrompem a ocorrência dessas fases, que a gente acabou de falar. Tá? Em algum momento ele vai interromper. Tá? Então existem métodos como as pílulas, espermicida, diafragma e o DIU, dispositivo intrauterino. Tá? Tem a vasectomia no homem, a ligadura tubária ou laqueadura na mulher, que são métodos cirúrgicos e permanentes. Como a gente disse lá na introdução, tem métodos permanentes e tem métodos temporários. Tá? Também existem métodos naturais. Tem pessoas que não querem usar nenhum desses métodos, preferem o natural. Então, nós temos como exemplo a curva térmica, a tabelinha, a camisa de Vênus, ou a camisinha hoje chamada, né? O billing e o coito interrompido, que a gente vai ver cada um deles agora. Tá certo? Então, aqui, nós estamos falando da vasectomia. Então, aqui, representando o sistema reprodutor masculino, e aqui nós temos o testículo, e dele aqui, do epidídimo, vai partir um canal. Esse canal aqui é o canal que vai comunicar o testículo com o ambiente, com o meio ambiente, tá? O corpo feminino aqui no caso. Então, a vasectomia vai fazer um corte aqui nesse canal. O homem não deixa de produzir o espermatozoide, ele continua produzindo, só que ele vai criar uma barreira para que esse espermatozoide não chegue lá no seu destino. Tá? Tem a camisinha, que é feita de látex, que recobre aqui o pênis do homem, impedindo que o espermatozoide entre em contato com o corpo feminino. Fica aqui. Tá?
Os métodos anticoncepcionais femininos. Então, aqui nós temos a ligadura tubária, ou laqueadura, que tem a função de impedir a fecundação. Nós temos o DIU, dispositivo intrauterino, fica dentro do útero, impede a anidação. Nós temos uma pomada, um creme chamado espermicida, que impede a fecundação. Existem os métodos naturais, tá, que impedem a fecundação, a gente vai ver isso caso a caso. O diafragma, que impede a fecundação, criando uma barreira física, tá? E a pílula, que impede a ovulação. Ela é ano-ovulatória, ok? Então, esses são os métodos que normalmente as mulheres usam como anticoncepcionais. Então, vamos lá. A pílula combinada é uma associação de hormônios sintéticos que imitam, semelhantes, né, a hormônios naturais. Quais hormônios naturais? Os estrógenos e a progesterona. Tá? Qual é a finalidade? Ela vai inibir o hormônio GnRH, tá? Que traduzindo em português significa hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio liberador, essa GnRH, é secretado pelo hipotálamo, uma glândula que nós temos no nosso sistema nervoso central. Tá? Esse hormônio hipotálamico promove a liberação das gonadotrofinas hipofisiárias, o FSH e o LH. A FSH é hormônio, H de hormônio, folículo estimulante. Tá? É o primeiro hormônio que a mulher vai produzir quando inicia o ciclo menstrual dela. E o LH, que significa hormônio luteinizante, que ele entra em ação depois. Tá? Muito bem. A pílula atua de uma forma de feedback negativo, tá? Uma retroalimentação negativa, que vai impedir, né, ela é inibidora, né? Esses hormônios inibe esses dois aqui, essa pílula combinada. Tá? Vai impedir, sem o FSH e o LH, não há amadurecimento do folículo e também não há eliminação do óvulo. Tá? Então, ela é ano-ovulatória. Ok? Também existe as mini pílulas com cartela de 28 comprimidos, que é de uso contínuo. Então, não tem interrompimento, não vai ter uma interrupção, né, na administração das drágeas durante o ciclo da mulher. Tá? Essas mini pílulas são basicamente de progesterona sintética. Tá? E estimulam o aumento da secreção do muco cervical, servindo de barreira para a passagem para o espermatozoide, uma barreira física, tá? dificultando que esse espermatozoide chegue lá na trompa uterina. Ok? Muito bem, então a cartelinha aí, indicando, lembrando que qualquer método, né, isso serve para tudo, qualquer método anticoncepcional desse sempre tem que ser acompanhado por um especialista, por um médico, tá certo? Não pode ser aí de qualquer maneira, porque pode ter os efeitos colaterais. O espermicida são produtos em forma de creme ou de espuma, tá? Esponja, geleia, que a mulher vai introduzir no fundo da vagina antes do ato sexual. Tá? Como o nome está dizendo, micida é levar à morte. Né? Então, eles destroem o espermatozoide antes de atingir o óvulo, impedindo a fecundação. Tá? Lembrando que a pílula, qualquer que seja a forma, e o espermicida, eles não são métodos que evitam as DSTs. Presta atenção nisso aqui, nós estamos falando só de anticonceptivo. Tá? Então, existe várias, por exemplo, aqui 2 métodos conjugados. O diafragma, que eu vou falar daqui a pouco, e o creme aqui, que vai o espermicida, que a mulher vai colocar lá no fundo da vagina. Tá? O diafragma, ele é um dispositivo em forma de um capuz, uma cuiazinha, tá? Fabricado de látex, borracha e flexível. Então, aqui está o sistema reprodutor feminino, certo? E aqui a mulher vai introduzir esse diafragma aqui, nessa estrutura aqui. Claro que se eu estou falando que ela vai introduzir no fundo da vagina, essa mulher já não tem mais o ímã, ela já, popularmente falando, já não tem mais, ela já teve relação sexual, já rompeu o ímã, senão ela vai romper o ímã para colocar isso aqui. Então, as mulheres ainda, que a gente chama de virgem, né, que ainda tem o ímã, não pode usar esse método anticonceptivo, só depois da primeira relação e que ele se romper. Tá? Deve ser colocado no fundo da vagina, a primeira vez é de um profissional que vai explicar para ela como é que se coloca. Tá? Ele vai vedar a passagem do espermatozoide para o útero, evitando a fecundação, uma barreira física. Tá? Pode ser, como eu disse anteriormente,
associado lá com o espermicida. O dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, tá? Também é um método que depende de um profissional para ser implantado. Não é um método barato, tá? Mas é bastante eficiente em relação ao que ele se propõe fazer. Então tem alguns em forma de Y, de T, de 7, confeccionado de cobre, tá? O médico, tá? Vai introduzir isso no interior da cavidade uterina. Durante o período menstrual. Por que tem que ser durante o período menstrual? Porque nesse período o colo do útero está mais entreaberto, para poder introduzir esse dispositivo lá, tá? O que ele faz lá dentro do útero da mulher? Ele vai provocar uma modificação química do endométrio, certo? pH. E ele vai dificultar a anidação, a implantação do embrião. Então, ele também, né, para alguns cientistas também, ele pode aumentar, estimular, no caso, né, o aumento da secreção do muco cervical, diminuindo, dificultando, né, o percurso do espermatozoide. Ok? O cobre também tem ação espermicida e diminui a mobilidade do gameta masculino. Então você vê aqui que ele atua em várias frentes, né? Então aqui a forma do T, tá? Tem um barbantezinho aqui, o médico vai introduzir lá no útero da mulher, fica aqui no canal vaginal. Um dia, se a mulher resolver retirar isso, tem que ir ao médico, ele vai retirar puxando esse barbantezinho aqui, tá? Então, esse é um método que algumas mulheres preferem, né, quando não podem tomar anticoncepcional, pílula, por exemplo. A vasectomia, como eu disse para vocês, para homem resta pouca coisa a fazer. Um deles é a vasectomia, tá? Um método cirúrgico permanente, fácil de realização, faz em laboratório, ambulatorial, há uma pequena incisão na bolsa escrotal e seccionando os canais deferentes. Com isso, vai impedir que o espermatozoide produzido, como eu disse anteriormente também, o homem continua produzindo espermatozoide, só que ele não é ejaculado, só é ejaculado o material, só é o esperma, né? O que é o esperma? O esperma é aquele líquido que é ejaculado sem o espermatozoide, tá? É o líquido nutritivo para alimentar o espermatozoide durante o seu percurso. Então aqui, seccionando o canal deferente. Observem que daqui para frente continua tudo normal, tá? A glândula que produz o esperma, a glândula espermática, né? A próstata, tudo vai produzir normal e na hora que o homem tiver o orgasmo, ele vai ejacular só o esperma sem o líquido, sem o espermatozoide. A ligadura tubareo-laqueadura vai seccionar a trompa, é um método cirúrgico, tá? Permanente, tá? E é uma esterilização concretizada porque o óvulo liberado, ela continua liberando o óvulo, só que ele não consegue ter acesso aqui, o espermatozoide ter acesso a ele, certo? Ficando impedido de migrar para as trompas aí e encontrar com o espermatozoide. Uma barreira mecânica para a passagem do óvulo. A curva térmica, conhecido como método natural, tá? Então, baseado no aumento da temperatura corpórea que ocorre durante o período da ovulação. Como eu disse para vocês, quando o período que a mulher está ovulando, a temperatura dela, ela aumenta um pouco. Então, o casal que deve praticar abstinência sexual. Nesse momento, tá? Que é observada a elevação da temperatura corpórea da mulher, até que ela volte à temperatura normal. Certo? Então, a mulher tem que se conhecer bem, tá? Então, aqui uma tabela mostrando aqui o primeiro dia, ela está por volta dos 36 graus,4, segue. Quando chega aqui próximo do 11º dia, há uma pequena elevação, há uma queda, tá? No período da ovulação, e depois, olha, sobe a temperatura lá para 36, qualquer coisa aqui, 37, tá? Segue em alta e depois cai de novo lá no próximo da menstruação, tá? A tabelinha consiste na abstinência sexual durante o provável período fértil, tá? Também é denominado método de ritmo, tá? Período fértil da mulher de ciclo regular normalmente acontece no 14º dia que antecede a próxima menstruação, tá? Então ela tem que ter conhecimento disso, certo? 5 dias antes desse dia e 5 dias depois, a gente chama de período fértil,
que ela deve se abster, né? O casal deve se abster de praticar sexo sem proteção, tá? Então, aqui um caso de uma mulher de 28 dias. Então, esse período aqui de azul é o período não fértil, em que ela pode praticar o sexo, tá? E esse período aqui, meio rosinha aqui, é o período fértil, então o casal deve se abster de fazer sexo aqui sem proteção, tá? Lembrando, mais uma vez, que esses métodos não previnem contra doenças sexualmente transmissíveis, tá? A camisinha de Vênus é outro método masculino, né, de barreira, tem a camisa masculina e a feminina, normalmente se fala da masculina, tá? É um método de barreira, é fabricado de látex, uma borracha, tá? Normalmente tem várias cores, sabores, depende do gosto aí, né? E bastante lubrificante. Algumas têm até espermicida também, tá? Ela é vestida, ela é colocada no pênis quando está em ereção, tá? E vai impedir, na hora do que o homem tiver o orgasmo, desse espermatozoide atingir a vagina e, portanto, todo o material fica preso dentro da camisinha. Esse método muito comum, muito prático, mas que tem que ter um certo cuidado, porque nem todo mundo sabe usar da maneira correta, tá? É o único método masculino que previne contra as doenças sexualmente transmissíveis, tá? A camisinha masculina e a camisinha feminina, de preferência os dois, certo? Então, aqui alguns exemplos desse material, tá? Distribuído aí nos postos de saúde e tal, junto com os pílulas anticoncepcionais também. E aqui a forma correta de colocar a camisinha, né? Então, usando apenas os dedos, jamais a boca, uma tesoura para abrir o envelope lá, o invólucro, tá? Pressione a ponta, tá? Tem que ser colocado com o pênis ereto para tirar o ar. E aí, coloque no pênis ereto e desenrole até a sua base, certo? Tire logo depois da ejaculação, não pode continuar, porque o líquido espermático pode escorrer, né? E ficar ainda na vagina, ainda com o pênis em ereção. Depois você amarra e descarta isso no lixo, tá? O risco de uma camisinha bem colocada estourar é de apenas 3%. Tá? Se for mal colocada, essa chance sobe para 15%. Certo? Bom, então, muito cuidado, né, na hora de colocar aqui. É bom treinar antes para na hora do dia lá não dar nenhum problema, certo? Método de Billings é baseado na observação, método natural, tá, do muco cervical. Quando está próximo da ovulação, certo? O muco cervical ele vai ficando com um aspecto mais elástico, tá? Parece uma clara de um ovo cru, tá? E fica mais lubrificante e mais elástico. Isso indica que a mulher está no período fértil e que nesse período, então, deve se abster de ter relação sexual sem uso de preservativo, tá? Ou não ter relação sexual, tá? 1 ou 2 dias após esse ápice do muco ocorrerá a ovulação. Então, 2 dias antes, 2 dias depois desse período aí, evitar para não ter. Um método que é considerado anticonceptivo, mas que na realidade é um dos menos eficazes, é o coito interrompido. Tá? Muito usado, principalmente por pessoas mais jovens, né? E também por mais velhos também, mas é mais jovem. Tá? Então, consiste na retirada do pênis da vagina antes do homem ejacular. É um risco porque, mesmo antes de ejacular, talvez ele já solte um pouco do líquido lá na vagina da mulher, então pode levar à gravidez. Tá? Ele é muito pouco seguro, tá? Deve evitar ao máximo isso aí, tá? Em último caso, nem em último caso eu recomendo, tá? E ele é muito complicado, tá? Não vai cair nessa não. E aqui, coloquei para vocês os riscos. Todos os métodos anticonceptivos têm risco, tá? A única maneira de não ter concepção é não fazer sexo, é abstinência, tá? Então, a pílula. Gestação em 100 mulheres em ano, 0,1 a 0,3%. Espermicida, sobe para 6 a 15%. O diafragma, 2,4 a 13%. O DIU, de 0,5 a 5%. A vasectomia, olha lá, 0,15%. A laqueadura, 0,01%. É quase, mas não é. Tabelinha térmica, olha o índice aqui, ó. De cada 100 mulheres, de 25 a 40 delas engravidam no ano.
usando esses métodos aqui, tá? A camisinha, de 4% a 15%, existe o risco dela não ser colocada, lembra que eu falei para vocês. O coito interrompido, olha o absurdo aqui, ó, de 15% a 23%. A mini pílula, 2,1%. Usar método nenhum. Se você não usar método nenhum, de cada 100 mulheres, 80 delas vão engravidar no ano. Ok? Então, galera, essa é o nosso conteúdo. Aqui a gente encerra o conteúdo do chamado edital do PSS1. Tá? Nas próximas aulas, dependendo de quanto tempo essa situação vai demorar, a gente já vai começar a trabalhar a frente 3, tá? Que envolve lá os conteúdos da terceira série do ensino médio, que é evolução, ecologia, genética, certo? Para a gente encerrar esse nosso pacote aí de informações para vocês fazerem um bom vestibular. Assistam a aula, acompanhem na apostila, façam os exercícios, revisem questões que já caíram em vestibulares anteriores, certo? Entre em contato com a gente para sanar, eventualmente, qualquer dúvida. E não deixe de estudar. Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.